Deuteronômio no capítulo 30. Capítulo 30. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre escolha. Quantos aqui já fizeram algumas escolhas e que se arrependeram depois? Muitos de nós, né? Principalmente quando a gente está numa festa e a gente vê aquele prato assim de salgadinho, tudo quanto é tipo, né? E a gente vai, escolhe, você pega justamente aquele, hora que você morde, ai, escolhi errado. E não tem jeito de jogar fora, não é assim? Mas isso é uma coisa tão simples, né? É fácil, Dimar? Isso é fácil, né? É uma coisa muito simples. Agora, a escolha que envolve a nossa vida é algo muito mais sério. E que nós precisamos, como povo de Deus, ter consciência, começar a pensar um pouquinho mais, né? Nas escolhas que nós estamos fazendo. E Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do versículo 15, diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus estava aqui ensinando o povo a fazer escolha. Eles estavam para entrar numa terra nova, tomando um caminho novo, mas eles precisavam ser ensinados pelo Senhor como andar nesse caminho novo, nessa terra nova. O Senhor estava ensinando esse povo a andar em novidade de vida. Amém? Quando nós aprendemos o caminho, qual é o caminho? O que fala lá em João 14, 6? E fala também a palavra que esse é o novo e vivo caminho. Então nós também começamos a andar por um novo e vivo caminho. E aqui o Senhor estava ensinando um povo a andar nesse novo caminho. Eles estavam passando o Jordão, entrando numa terra que havia sido prometida a eles. Mas o Senhor começou a ensiná-los a fazer escolha, a caminhar, a andar em novidade de vida. Fala para o teu irmão, o Senhor nos ensina a andar em novidade de vida. É assim que o Senhor lá, Davi, quando orava por auxílio divino, lá no Salmo 25, 12, ele diz assim: ao homem que teme ao Senhor,
ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, o homem que teme ao Senhor, naquele caminho que o Senhor indica, que Ele ensina, ele vai fazer o quê? Ele vai também dizer, olha, o caminho que você deve escolher é esse. A maneira que você deve andar é essa. É assim que o Senhor nos ensina. E ainda o salmista lá no Salmo 119, 30, quando fala da excelência da lei divina, ele fala assim, escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos. Nós temos que decidir andar na justiça, no juízo de Deus. Porque o trono dele, fala para o teu irmão, o trono de Deus é feito de juízo e justiça. Então a nossa escolha deve ser essa, andar em fidelidade, integridade com o Senhor, na sua justiça. Amém? Mas nós fazemos tanta escolha errada, não fazemos? E aí, a hora que eu perguntei, um monte de gente levantou a mão, né? A gente faz escolha errada. E aí a gente quer que o Senhor dê um jeitinho. Aí nós queremos que o Senhor dê jeito. Escolhemos errado, e aí nós vamos correndo para o Senhor. E agora, Senhor, dá um jeito nisso. Mas o Senhor quer nos ensinar a fazer a escolha certa. Ele quer nos ensinar a andar no caminho certo, para que nós tenhamos novidade de vida. Por que eu estou repetindo isso? Terceira vez que eu falo sobre a novidade de vida, porque andar com Cristo é andar em novidade de vida. Amém? Nós não podemos, depois que conhecemos Jesus, andar no velho mais. Nós andamos no novo. Tudo é novo para nós, a cada dia há uma novidade, através do reino de Deus, que hoje nós fazemos parte. Amém? E lá em Mateus, no capítulo 27 e 21, houve um povo que fez a pior escolha. Fez a pior escolha. Olha aí, quando Jesus estava diante do governador, diante de Pilatos, e ali um preso deveria ser solto naquele dia. E aí ele perguntou, o governador perguntou ao povo, qual dos dois vocês querem que solte? O que o povo respondeu? Barrabás. Fez a pior escolha, né? E o governador ficou até sem saber o que fazer, que ele falou, e agora, o que eu vou fazer com esse, que é chamado Cristo? E aí o povo também já fez uma outra péssima escolha, né? Crucifica-o. Queridos, era necessário que isso acontecesse com o Senhor, para que houvesse a salvação. Mas aquele povo, quando escolheu, não sabia disso. Eles apenas fizeram uma péssima escolha, porque não sabia quem que eles estavam escolhendo. Eles não sabiam quem eles estavam crucificando. Então fala, eles fizeram uma péssima escolha. Lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo 10, Judas também fez uma péssima escolha. Quando ele escolheu deixar Jesus. Ele deixou Jesus. Ou seja, o traiu. Fez uma péssima escolha, escolha de morte. Fala para o teu irmão, Judas escolheu a morte. Nós lemos aqui agora, né? Hoje eu te proponho a vida ou a morte. Qual que você vai aceitar, né? Qual que você quer? Judas escolheu a morte. E para que nós possamos viver em novidade de vida, nós precisamos parar de fazer escolha errada. Como é isso, pastora? Como que eu faço para parar de escolher errado? Porque eu já escolhi a vida, amém? Você escolheu a vida? Amém. Você escolheu seguir Cristo, você escolheu a vida. Mas como andar nessa novidade de vida? Como andar dentro disso? É isso que o Senhor estava tentando ensinar a esse povo. Olha, Ele colocou os céus
como testemunho os céus e a terra. Eu vou pôr hoje como testemunho que eu te propus isso. E nós temos um mundo espiritual, que é testemunho também, diante do Senhor, diante de tudo. Qual é a nossa escolha? Aquilo que nós escolhemos fica selado. E isso é necessário, é necessário que fique selado. Porque o Senhor um dia, o que Ele vai fazer lá em Mateus, no capítulo 24, o que Ele vai fazer? Ele vai separar? Ele vai separar o quê, queridos? Os bodes das ovelhas. Ele vai separar aquele que fez a boa escolha. Aquele que escolheu andar nos seus caminhos. Amém? E é essa escolha, para que nós possamos andar em novidade de vida, andar com uma escolha certa, nós precisamos estar dentro da palavra e começar a ver o que o Senhor tem mostrado para nós. Escolhas de servos de Deus, escolha de homens, de mulheres de Deus, que acertaram quando escolheram. Amém? Por exemplo, José. José está lá em Gênesis, no capítulo 37. Vamos ler no versículo 5 ao versículo 9. Eu quero ler com vocês aqui. Gênesis, capítulo 37. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. José escolheu sonhar. E quando ele entendeu que o sonho era de Deus, ele se manteve firme, passou por processo de sofrimento. Quando ele teve esse sonho, ele foi jogado em uma cisterna. Depois disso, ele foi comprado como escravo. E depois ele foi parar na casa de Potifar. Ali ele foi julgado, ele era inocente, foi condenado para a cadeia, ficou na cadeia, passou por situação difícil. Mas em todas as situações que José passou, ele se manteve, como o salmista falou, em integridade diante de Deus e com juízos e justiça do Senhor. Ele se manteve firme, ele fez uma escolha, entendeu que a escolha era de Deus, porque o sonho era de Deus. Aqui nesse versículo fala assim, no versículo 6, para os irmãos: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Quer dizer, ele rogou aos irmãos, porque ele tinha certeza que aquilo era de muita importância para a sua vida. Era algo especial que estava acontecendo com ele. E ele passou por esse processo, por situações difíceis, mas na vida dele foram cumpridos os planos de Deus. Então José escolheu sonhar, mas os sonhos de Deus, porque ele passou a ser governador. E realmente isso aconteceu na vida dele, o sonho, porque os seus irmãos se curvaram diante dele, e o pai também, assim como ele havia sonhado ali, que um dia ele estaria num patamar que o Senhor o havia colocado. E ele continuou essa jornada, porque ele escolheu, ele fez uma excelente escolha, andar nos caminhos do Senhor, sonhar os sonhos do Senhor. Amém?
Josué, lá no capítulo 24, versículo 15. Só se você quiser anotar, é um versículo conhecido. Que ele também colocou diante do povo uma proposta. Ó, o que vocês querem? Vocês vão servir os deuses dos amorreus? De que vocês querem servir? Ou vocês vão servir o verdadeiro Deus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué fez uma excelente escolha. Ele escolheu servir ao Deus verdadeiro. Ele escolheu consagrar a casa dele ao Senhor. Amém? Aquele povo tinha que decidir, mas ele decidiu primeiro. O que vocês querem? Eu decido servir ao Senhor. É o que muitas vezes acontece nas nossas vidas, né? Quando nós decidimos por Cristo, a família às vezes se revolta contra a gente, os amigos vêm contra, e você precisa ter a posição de escolha certa e dizer: você pode escolher o que você quiser, mas eu escolhi servir o Deus verdadeiro que me trouxe a salvação. É uma decisão que você deve tomar assim como Josué. Porque aqui na igreja é fácil a gente dizer, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando você se encontra numa posição onde você precisa realmente estabelecer a fé, estabelecer aquilo que você crê real, não é fácil. Mas você precisa ter a posição de Josué. Amém? Nessa escolha, na convicção da escolha que você fez. E uma outra pessoa que fez uma excelente escolha, né? Foi a Ruth. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ela disse assim: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Você já conhece a história, eu tenho falado muitas vezes de Ruth aqui. Ela era uma moabita e escolheu a um Deus verdadeiro, Deus que não era dos moabitas. É um Deus que era da sogra dela, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E ela havia perdido o marido, ela poderia ter voltado para o povo dela, mas ela escolheu servir ao Deus verdadeiro. Amém? Deixando a própria família e ficando com a sogra, mas ela queria o Deus verdadeiro. Então, nós temos que estar sempre assim, voltados. Como eu vou deixar isso? Mas você está deixando por quê? É pelo Deus verdadeiro? Então, deixe. Deixe tudo. Deve deixar. Porque só por Ele nós devemos deixar tudo. Só pelo Deus verdadeiro. Aquele que nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho. Que amor é esse, né? Nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho. E o que eu não vou deixar por ele? O que você não vai deixar por ele, né? Ana, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, a Ana resolveu, ou seja, escolheu entregar. Ela entregou o filho, ela era estéril. O Senhor concedeu a ela um filho, porque ela clamou e pediu ao Senhor um filho, e prometeu devolver esse filho a ele, levaria no templo, entregaria ali para o sacerdote. E quando isso aconteceu, ela fez a real entrega, ou seja, ela escolheu entregar. Eu não sei hoje o que você precisa entregar para o Senhor, mas você sabe. Você sabe o que você precisa entregar. Talvez coisa que você tenha prometido há muito tempo ao Senhor, e até hoje você está segurando. Até hoje. Quando você faz a escolha de entregar ao Senhor, não segure, não retém, entregue. Amém?
mesmo que seja algo muito precioso, porque normalmente nós devemos entregar ao Senhor aquilo que é precioso para nós. Entregar aquilo que não tem valor é fácil, e o Senhor não se agrada disso. Entregue aquilo que é precioso para o Senhor. Um filho é precioso, não é? É ou não é? Ana entregou. Só que primeiro, Deus fez isso por nós. Também entregou a primícia, o seu próprio filho. Pela minha vida, pela tua vida. E você merecia? Eu não merecia. Eu estava morta nos meus delitos e pecados, quando o Senhor Jesus se entregou por mim. Não merecia a morte dele. Quem merecia morrer era eu. Mas ele se entregou para que eu tivesse vida. E eu creio que da mesma forma ele fez com você. Que o Senhor possa gerar no teu coração esse sentimento de amor pela tua vida. Porque primeiro ele se entregou. Então tudo que você entregar hoje para o Senhor, não chega aos pés do preço que ele pagou pela entrega pela tua vida. Não chega. Davi, em 1 Samuel 17:45, ele escolheu lutar em nome do Senhor. Vamos ler lá? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele decidiu, ele escolheu, o quê? Lutar em nome do Senhor. Como tem sido a nossa luta muitas vezes? Nós lutamos em nome de pessoas, lutamos em nome de documentos, não é assim? Em nome de dinheiro. Assim é a nossa luta. Mas Davi escolheu lutar em nome do Senhor. E o gigante foi derrotado. Às vezes, querido, você está com um gigante enorme na tua vida e você não está conseguindo derrotar. Sabe por quê? Porque você não está escolhendo lutar a luta do Senhor, em nome do Senhor. Você está buscando uma luta que não carrega a bandeira do Senhor. Aí o gigante não é derrotado. E você luta, patina e não tem a vitória. Por isso nós temos que escolher. Você quer fazer boa escolha? Lute em nome do Senhor dos Exércitos. Não tem jeito de lutar em nome de outra coisa. Em nome do poder, da posição, do status. Não leva a nada. A nada. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, ele fez uma excelente escolha. Acho que todo mundo sabe a escolha que ele fez, né? Qual foi, Marcão? Qual foi a escolha de Daniel? Lá no capítulo 1, olha aí, versículo 8. Daniel escolheu não contaminar-se. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Queridos, essa escolha é uma das mais importantes escolhas que aquele que segue Jesus faz. É decidir não contaminar-se, não contaminar o templo. Fala, põe a mão assim, fala: eu sou o templo do Espírito Santo. Eu preciso saber
separar o santo do profano. Porque como templo, eu sou o sacrifício vivo a Deus. Amém, queridos? No templo, no altar, não pode ter contaminação. Não tem jeito. E nós somos templo. Então a nossa escolha deve ser como a de Daniel. Decidir não se contaminar. Daniel rejeitou as iguarias do rei. Vocês imaginam uma mesa de um rei como devia ser? Vocês têm noção disso? Nos filmes a gente vê, né? Nós vimos não sei que dia que foi aí, se foi sexta, quinta. Passou aí a reportagem sobre o jubileu lá da rainha da Inglaterra. Quem viu? E tinha uma mesa posta que a gente ficou assim, ó. O que é aquilo? Ela ultrapassava essa igreja aqui, né? Muito maior, não sei quantas pessoas cabiam. Mas aquela mesa arrumada, eu pensei no rei Salomão, né? Devia ser assim a mesa dele também, né? Porque a rainha de Sabá chegou e ficou maravilhada da maneira que os empregados ali se portavam, como é que estava o mordomo, tudo, né? E ali, naquela mesa que fizeram lá em homenagem à rainha, gente, que tremendo, aqueles talheres, aqueles copos, aquelas taças, perfeita. Então, eu imagino que Daniel também ali, no rei Nabucodonosor, né, devia ser aquelas mesas, aquelas iguarias maravilhosas. Sabe o que ele fez? Refugou. Ele rejeitou, porque ele decidiu não se contaminar. Porque ali era oferecido sacrifícios a outros deuses. Aquelas comidas eram consagradas a outros deuses. E ele era povo escolhido. Ele e seus amigos, povo de Deus separado, não se contaminou, escolheu não se contaminar. Queridos, nós não precisamos ter mesa como a do rei para nos contaminarmos. Tem muitas coisas aí fora, trazendo contaminação para nós. E nós precisamos escolher, não, fala assim, ó, não vou me contaminar. Eu escolho não me contaminar. Que escolha maravilhosa. Nós temos que nos cercar mesmo com esse muro da santificação, da santidade no Senhor, para que não haja mistura do santo com o profano, porque vira confusão. Deus não recebe a oferta do santo com o profano. Nós não podemos caminhar em dois barcos. O que acontece, hein? Cadê os pescadores aqui? Quem pesca aqui? O Ricardo. O que acontece, Ricardo, se a gente botar um pé num barco e um pé no outro? Não é verdade? Como que Deus pode receber essa mistura? A queda, não tem jeito. Fala assim, uma das melhores escolhas é não me contaminar. Mesmo que seja as melhores iguarias do rei. Daniel não quis saber não daquele luxo. Ele foi comer, sabe o quê? Verdura. Foi comer verdura. Deixou os manjares, né? Nós aqui, quando a gente faz aquelas mesas nas festas aqui, com aqueles pudim, com aqueles doces, todo mundo fica doido para pegar um prato rapidinho, né? Agora você imagina Daniel ali com uma mesa perfeita, lotada de tudo isso. Ele simplesmente refugou. Fala para o teu irmão, Daniel refugou. E você tem refugado? É assim que nós temos que fazer. Amém? Pedro, Tiago e João, está lá em Lucas, no capítulo 5, do versículo 8 a 11, nós não precisamos ler. Eles escolheram o quê? Deixar tudo
e seguir a Jesus. Quando Jesus falou assim: Simão, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que eles fizeram? Puxaram as redes, puseram os barcos a puxar para a praia, largaram tudo ali e seguiram a Jesus. Eles escolheram deixar tudo. É boa essa escolha? Amém? Deixar tudo. Fala para o teu irmão, é tudo. Não fica segurando, não. Fala para o teu irmão, não segura, não. Moisés, quando saiu com o povo do Egito, ele falou assim: eu não vou deixar nenhuma unha lá. Porque o faraó queria enganar ele, né? Ah, vamos deixar aí as mulheres, vai só lá com os homens adorar o Senhor. Não. Ah, então vamos deixar as crianças, vão lá. Não, eu não deixo nenhuma unha no Egito. E aqui, queridos, nós precisamos ficar puxando, né? Senão, tem pessoas que deixam a perna, deixam o braço, né? Deixa a mão, deixa o pé. Fala assim: meu irmão, se você tiver com o pé meio fora, e eu quero te ajudar a tirá-lo. Amém? É assim, queridos. E a viúva, lá em Lucas 21, do 1 ao 4. A viúva também fez uma excelente escolha. Ela escolheu dar tudo que ela tinha. Simplesmente ela deu tudo o que ela tinha. Foi assim que Jesus, ao vê-la levar ali a oferta no gasofilácio, ela falou aqui, muitos ricos depositaram aí quantias, né, que não fizeram falta. Mas essa mulher, ela depositou tudo que ela tinha. Escolha. Ela escolheu, ela mostrou ali que a escolha dela era os valores do reino. Não foi a quantidade que ela deu, não foi o gesto, nada disso. Mas foi o que ela mostrou com o coração. O valor que ela tinha verdadeiro era no reino de Deus. Que ela não se importou o que ia acontecer com ela, ela deu tudo o que tinha. Porque ela sabia o Deus que ela servia. É o Deus, é o Jeová Jirê, né? É o Deus da provisão. Amém? O cego, lá em Marcos 10, 47. O cego escolheu a cura. Fala, aquele cego escolheu a cura. Ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. Eu quero enxergar. Queridos, era um cego de nascença. Jesus estava passando. Ele podia apenas ouvir e se manter ali do mesmo jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Tem muita gente falando isso, né? Eu não mudo, eu nasci assim, aí eu fui sempre assim. Não, querido, você tem cura. Tem cura, tem restauração para a nossa vida. Não continue no velho. Aquele cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele entendeu? Depois de tantos anos cego, nem conhecia. Ele não sabia como era o mundo, porque ele havia nascido cego. Mas ele escolheu a cura, porque ele creu em Jesus. Vocês entenderam? Às vezes você desiste de uma certa situação na tua vida, porque você não escolhe aquilo. Você precisa decidir escolher. Você tem algo que você precisa ser curado? Eu escolho a cura, porque o Senhor Jesus é o Senhor da cura. Eu escolho isso na minha vida. Eu quero ser liberto desse vício ou desse pecado, e eu escolho isso porque Jesus traz libertação.
É escolha. A melhor escolha. Amém? A samaritana, lá em João, no capítulo 4, ela escolheu deixar o cântaro. Sabe o que significava o cântaro na vida dela? Significava o velho. Todo dia ela ia com o cântaro lá buscar a água. Mas ela voltava com aquela água para casa e a casa estava do mesmo jeito. Nada acontecia, não havia mudança, não havia transformação. Então aquele cântaro significava o velho, o cotidiano, aquilo que ela fazia todo dia e não tinha resultado. Mas um dia ela fez uma escolha. Quando ela encontrou com o Senhor, ela decidiu o quê? Escolheu deixar o cântaro. Ela deixou o que era velho na vida dela e foi levar a novidade de vida a outras pessoas. Queridos, quantas coisas velhas estão na nossa vida e que nós não deixamos. Entra dia, acaba o dia, e vai para outro dia, e você está carregando o cântaro, você está carregando aquilo que é velho. E o Senhor quer nos ensinar a andar em novidade de vida. Anunciar as boas novas. Aquela mulher todo dia levava o cântaro para casa, de água comum. Mas um dia ela aprendeu que ela podia beber da água viva. Porque ela escolheu deixar o velho. Amém, queridos? Teve um real encontro com o Senhor Jesus. Com certeza você também teve. Mas ainda está carregando aí alguns ranços que precisa ser deixado. Talvez algumas picuinhas, através de decepção, através de situações que você passou e você está carregando isso. Querido, em nome de Jesus, deixa isso daí. Fala comigo, eu quero deixar esse cântaro. Eu quero deixar. E viver em novidade de vida. É isso que o Senhor nos traz, novidade de vida. Mas você precisa escolher. Fazer a escolha certa. A Rosa escolheu um casamento. Né, Rosa? Lorou. Pediu a direção do Senhor. Pediu um varão para o Senhor. E o Senhor trouxe. Ele fica vermelhinho. Mas ela fez uma boa escolha. Amém? Mas antes disso, né, Rosa? Quantas escolhas erradas. Quantas escolhas erradas. Mas quando nós decidimos escolher, direcionadas pelo Senhor, como as coisas mudam. Não é assim, Marcos? O Marcos, quando ele dá o testemunho dele, ele fala também, né? Nossa, fiz tanta escolha errada, fiz tanta coisa errada, pastora. Né? E aí ele fala sem parar. Mas hoje ele está aprendendo a fazer a escolha certa. Ele fez a melhor escolha. Agora o Senhor está ensinando ele a fazer outras escolhas para andar em novidade de vida. Assim como está fazendo com a minha vida, está fazendo com a sua. O Senhor faz com a igreja. Amém? Maria em Lucas, no capítulo 10, um versículo bem conhecido também. Ela escolheu o quê, hein? O que a Maria escolheu, gente? A melhor parte. Ela escolheu estar aos pés de Jesus. Amados, para andar em novidade de vida, nós precisamos estar aos pés de Jesus. Precisamos andar assim, aos pés do Senhor. Agora, teve uma pessoa
que fez uma escolha também. E pode ter certeza que você tem que glorificar por essa escolha que ele fez. Jesus, ele escolheu te amar. Essa foi a escolha de Jesus. Ele escolheu nos amar. Você tem noção disso? Jesus fez a melhor escolha para ele. Porque para nós, se você olhar e falar, Senhor, o Senhor não fez uma boa escolha, eu não valo nada. Não é? Mas o Senhor achou que foi a melhor escolha que ele fez. Foi nos amar. Um amor incondicional. Mesmo nos conhecendo, sabendo das nossas imperfeições, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas rebeldias, ele decidiu nos amar. Escolheu. Por isso, querido, o Senhor tem nos ensinado a escolher. Porque a melhor escolha ele já fez. Quando ele pegou o amor dele, né, Eric? E jogou lá no teu coração. Através do Espírito Santo. Ele pegou esse amor e derramou no coração do Eric. E o Eric começou a andar em novidade de vida. Foi assim? Ele fez isso no meu coração. Eu comecei a andar em novidade de vida. Mas eu preciso todos os dias vigiar para não fazer a escolha errada. Para escolher como Davi, nas lutas, lutar em nome do Senhor. Para escolher como Maria, estar aos pés do Senhor. Para escolher como a samaritana, deixar o velho e ir anunciar. A nossa tendência é reter o velho. Fala, eu rejeito todo resquício da velha natureza e me revisto da nova natureza em Cristo Jesus. E todos os dias nós precisamos vigiar. Vigiar para fazer a escolha segundo a vontade do Senhor. Amém, queridos? Decidir, escolher como Daniel, não se contaminar. Quantas contaminações. Ontem nós estávamos aqui ministrando no pós-encontro. E a gente falou das janelas abertas, que nos contamina. Através dos olhos, do ouvido. E é isso que hoje o Satanás tem colocado na mídia. Para nos contaminar através dos olhos e do ouvido. Mas nós precisamos fazer a escolha certa, né, Daval? A escolha de andar como Davi, na integridade, no juízo, na justiça de Deus. E sempre pensar, qual escolha eu estou fazendo? Qual é a minha escolha? Quando você for decidir algo, você vai parar e lembrar disso. E falar, peraí, essa escolha está certa, está dentro dos princípios do Senhor. Se não tiver, querida, a escolha não vem de Deus. Joga fora. Mesmo que você estiver sendo beneficiado, não escolha, não vem de Deus. O Senhor opera sempre nos princípios dEle. Sempre. Ele não opera na tua vida fora dos seus princípios. De jeito nenhum. Então, se você que já fez algumas escolhas e que agora o Espírito Santo está te mostrando, o que eu fui fazer, hein? O
Que escolha eu fiz? Queridos, não tem importância se você errou na tua escolha até agora. O importante é que você queira consertar agora. Que você queira fazer um acerto com o Senhor. O importante agora é que você queira recomeçar aquilo que você escolheu errado, que não deu certo, que você se desalinhou com o Senhor. Feche os seus olhos.